Oiê! No programa Fala Caju de hoje, a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é a literatura. Estou aqui com um facilitador de literatura no mundo dos negócios e criador da ficção na realidade, que é o Eurico Palazzo. Eurico, muito obrigada de você estar aqui comigo. Eu que agradeço, Ju, obrigado. E aí eu queria saber um pouco mais de você, quero saber tudo de você, como é que surgiu essa questão de literatura, o que é isso? Então me explica aí. Tá bom. Vamos lá, a história é longa, então vou tentar sintetizar, tá, Ju? Isso. Eu sou formado em publicidade e propaganda, e eu trabalhei bastante tempo com isso e trabalhei bastante tempo dando aulas também. Depois de um tempo eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu voltei, eu virei professor e sempre estimulando as pessoas a lerem, porque a literatura sempre foi presente na minha vida. Eu acho que pelo fato da minha mãe ser professora de português, essa coisa da literatura sempre foi muito presente na minha vida. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, durante assim, todo o meu percurso de vida, tudo foi sempre permeado pela literatura, pelos livros e, o que é mais importante, eu acho, pelos grifos. Sempre que eu lia qualquer coisa, eu grifava. Essa coisa dos grifos que você me contou, eu acho maravilhoso. Pois é. Eu acho que os grifos funcionavam, no meu caso, como uma construção do Eurico. Sabe? Acho que cada trechinho que eu grifava trazia um pouco para mim, algum conhecimento, algum insight, algum input. Então, inclusive eu costumo falar com os meus amigos, com as amigas, que se você quiser conhecer o Eurico, é só você pegar os livros que eu já li e você vai ali, só pegando os trechos que eu grifo, todos eles foram me completando, como se fossem tijolinhos, sabe? Entendi. Cada grifo um tijolo. Como se fosse um quebra-cabeça, como se você fosse um quebra-cabeça para sempre interminado e fosse colocando uma pecinha nova cada vez. Eu acho que sim, eu acho que é uma boa associação que você fez aí, né? Cada peça é um grifo. Tá. E assim eu fui me construindo. E aí eu falei, bom, já que eu me construí, será que eu não consigo ajudar as pessoas a se construírem? Eu acho que essa foi mais ou menos a ideia aí, né? A transição da ficção para a realidade e da transformação, né? Na criação da ficção na realidade. Entendi. Assim, bom, se isso está valendo para mim, será que não vale para os outros também? E uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu acho que você vai explicar, é porque as pessoas aqui no Brasil, eu acho que no mundo todo, mas aqui no Brasil muito mais, leem muito pouco. Então, através da ficção na realidade, você não precisa, as pessoas não precisam ter lido o livro inteiro para conseguir acompanhar esse processo. Elas acompanham os grifos, é isso? Sim, sim. Na verdade, quando eu criei, isso é muito interessante também, viu? Quando eu criei, eu tinha ido para a Índia, que foi maravilhosa, né, a viagem, e então uma amiga minha, inclusive, ela fala o seguinte, que ninguém volta da Índia sem ter pago um preço. Não, que não é o preço, né, a finanças. Sim. Porque você paga um preço, você volta diferente da Índia. E quando eu voltei da Índia, que veio o insight de criar a ficção na realidade, né? De construir uma coisa diferente que de repente tivesse um propósito. Uma vez criada a ficção na realidade, ela nasceu como leitura e debate orientado. Tá. Inclusive eu tenho até cartão assim, né? Leitura e debate orientado. E a primeira venda que eu fiz, inclusive, foi assim, as pessoas tinham que ter lido o livro. Tá. Mas aí eu percebi e aí corroborando o que você falou, que as pessoas não leem. As pessoas leem muito pouco ainda. A média de leitura no Brasil são 2 livros por ano. Exato. E eu ainda acho que, assim, eu conheço muita gente que lê menos do que isso, né? Sim. Então, eu acho que eu, por exemplo, estou puxando a média para cima, você está puxando a média para cima. Então, como tem algumas pessoas que leem, sei lá, 10, 15 livros, também tem gente que lê nenhum. Não, e eu acho que você puxou para cima, e eu também puxo, e eu acho que a gente puxa muito para cima. Porque dentre esses 2 livros que as pessoas leem por ano, estão os livros técnicos, estão os livros, né, os livros acadêmicos, tá aí a Bíblia, que é o livro mais lido por todos os brasileiros. Então, livro de literatura de ficção
Eu acho que não dá um livro por ano. Não, não dá. Eu acho que não dá. E aí você fazia, então, falando para as pessoas... No começo você fazia as pessoas lerem e vinham debater e vivenciar aquela história. Exato. Dentro da realidade delas. E aí, o Isso. que aconteceu? As pessoas não liam. As pessoas não liam. E aí, para eu vender a ficção na realidade, eu criei o tal do workshop de grifos. Aham. Que aí eu apresento a cena de um livro, eu conto uma cena de um livro, escolho alguns trechos dentro daquela cena e faço a relação com a realidade das pessoas, Entendi. seja ela pessoal ou profissional. Então ninguém precisa ler. A pessoa só lê o seu grifo. Eu achei genial essa ideia, sinceramente. A pessoa só lê o meu grifo. Quer ver? Olha só que interessante. Ontem eu estava fazendo um... Não sei se depois a gente volta no assunto, mas acho que veio bem o gancho aqui. Ontem eu estava falando sobre liderança. Uhum. E tem um livro chamado Os Imortais de Melurra, que está aqui, e tem um trecho onde o Shiva está contemplando um cenário lá. E o narrador fala assim, ele já tinha visto, abro aspas, né? Ele já tinha visto muitas auroras em sua vida, mas ele jamais perdia um acaso. E fecho aspas. Nossa Senhora, eu gostava. Então essa história do acaso gerou um debate de 15 minutos. Nessa simples frase. Né? Então a ideia é muito essa, né, Ju? Nossa, já viajei aqui, quero esse debate. Eu acho que eu também nunca perco um acaso, estou pensando aqui. Bom, tudo bem. E aí você pega esse grifo e a pessoa consegue, a partir dessa frase, que é genial, vivenciar e debater e chegar em alguma questão da vida dela ou dos negócios que ela... Ou dos negócios. Que aí inclusive eu perguntei, eu falei assim, e o acaso é um evento que acontece na vida dos líderes? Os líderes das grandes empresas valorizam o acaso ou o operacional dessas pessoas, dos executivos, está mais pautado na programação, na razão, na lógica, no pragmatismo? Ou será que o acaso faz parte e é até valorizado? E aí, Ju, o debate adquire uma dimensão, vai embora. Então a ideia é essa, é pegar esses trechinhos ou grandes frases, enfim, e vai embora. A ideia é essa. Maravilhoso. Então a gente vai ter que dar uma paradinha e no próximo bloco eu quero saber muito mais, porque você tem algumas coisas muito bem construídas aí, né, que já estão acontecendo há bastante tempo. Sim, pode ser? Sim, claro, sem dúvida. Então tá joia, fica aqui que é já já. Oiê, voltamos então com o Eurico Palazzo falando hoje sobre ficção na realidade. Eurico, eu vi que você trouxe um monte de livros e eu queria saber um pouquinho mais de como você aplica isso hoje nos workshops para as empresas e para grupos. Maravilha. O que eu faço é o seguinte, Ju, eu leio muito, né? Então eu faço uma curadoria enorme de livros, eu leio várias publicações sobre resenhas de livros, vou comprando os livros e vou lendo. Então eu sou um leitor voraz aí. Estou tentando ler aí um livro por semana, um livro a cada 10 dias, Legal. O que não é fácil em função da rotina. É verdade. Mas depois que eu leio um livro, né, a rotina é mais ou menos essa. Eu leio um livro, acabei de ler, eu anoto nas primeiras páginas alguns assuntos que eu posso usar a partir daquela narrativa. E aí vem os assuntos como tomada de decisão, gestão do tempo, liderança, inteligência emocional, motivação, trabalho em equipe, dos 3 mosqueteiros e por aí vai. Depois, quando uma empresa me chama para algum trabalho, eu vou lá e falo assim, poxa, que livro será que eu posso usar? Que personagens que têm características que podem ser usadas naquilo que a empresa pede? Entendi. E aí eu vou... Então você pega e faz esse depara aí, essa combinação, quando a empresa te pede um negócio de trabalho em equipe, aí você vai buscar lá. Exato. Pede um negócio de inovação, você vai buscar... Exatamente. Então, que nem eu falei, né? Trabalho em equipe, os 3 mosqueteiros, motivação, resiliência, resistência, o velho e o mar.
do Hemingway. Liderança e coisas parecidas, complementares, eu uso esse livro aqui, ó, chama Mayombe, do autor angolano Pepetela. Então, esse livro é incrível, inclusive eu uso todo o treinamento de liderança, eu uso alguns trechos desse livro aqui que são incríveis. Ah, você falou que você me falou no intervalo que você ia ler alguma coisa. Eu posso ler um trechinho aqui, um trechinho, tá? Que é um trecho pra muito interessante. Ter esse gostinho de como é. Essa ideia, né? É, maravilhoso. Então eu vou ler uma fala de um personagem chamado Teoria. Tá. Olha que interessante. Teoria é um personagem que está dentro de uma guerrilha em Angola. Tem um professor chamado Teoria. Tá. E ele fala o seguinte: nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe, misturada com o branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e este é o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. Mas é bom esclarecer que raros são os outros, porque o mundo é geralmente maniqueísta. Nossa, que demais, profundo. E fecho aspas. É super profundo. É muito profundo. Isso daí dá uma meia manhã de... Dá uma meia manhã de debate. Dá uma porque... E aí você pega isso daí e fala assim, tá bom, o negócio do maniqueísmo, que é aceitar só o sim ou não, o branco ou o negro, a opção, essa opção ou essa, o certo ou o errado, né? Exato. Hoje tá muito essa questão maniqueísta do certo e errado. Então, e aí você apresenta essa opção do talvez. Exato, exatamente. E uma outra coisa, que é uma provocação para todo mundo, e do direito e da esquerda. Sim. Mas eu sou o talvez, e eu não posso ser o talvez por quê? Você não pode ser o caminho do meio, né? Porque eu não posso ser o caminho do meio. Eu não sou nem direita nem esquerda, eu acho que a sua posição pode estar certa, mas, enfim, né, está errada. Então, esse grifo já é uma abertura de um... Eu abro os treinamentos com esse trecho. Entendi, maravilhoso. Porque... E sobre liderança, acho que tem tudo a ver realmente, porque, na verdade, as pessoas são muito diversas, né? Sim, então, sim, claro. tem as pessoas do sim e tem as pessoas do não, mas quando você está liderando, você tem todas essas pessoas no seu time, né? E você precisa lidar e tratar com todas essas pessoas. Então, se você for muito do sim ou do não, ou da esquerda, da direita, ou do certo, ou do errado, você não consegue conviver, né? Como é que vira essa convivência? E a certeza absoluta, eu acho que limita muito a gente. Porque a gente é muito mais. A gente fala assim, bom, tem o branco e tem o preto, mas na verdade tem uma gama de cores aí dentro desse espectro, que é onde a gente vive, na verdade. Sim. Então a gente pega um trechinho desse livro aqui e aplica, puxa vida, onde você quiser. Bom, só essa frase eu já achei maravilhosa também, que a certeza absoluta, ela nos atrapalha muito, né? Sim. Porque a dúvida é muito importante. Sem dúvida. Essa questão de... Sem dúvida. Essa coisa da dúvida é bem importante para a gente poder até ir para frente, né? Claro. Se você tem certeza de tudo, do que você vive, para onde você vai crescer, né? Pois é. Bom. O ideal são as perguntas. Sim. Inclusive a gente fala, é muito melhor você ter dúvidas e fazer pergunta do que você saber todas as respostas. Sim. Isso não é uma verdade, inclusive, né? Ninguém tem todas as respostas. Sim. Bom, beleza. Fechando parênteses dessa viagem que a gente foi intergaláctica, aí me conta, você faz isso e você faz palestra também usando outros livros. Como que é o seu dia a dia, essa sua rotina de literatura e falar com as pessoas e empresas? Olha, é de tudo um pouco, viu, Ju? São palestras que eu faço a pedido, né, de algumas empresas, que podem ser palestras de 1 hora, podem ser workshops de 2 horas, ou a gente tem facilitações aí de 4 horas, por exemplo. Né? E tem os treinamentos abertos que eu também faço, onde a gente cria um produto, abre uma inscrição lá no Simpla, por exemplo, e as pessoas
vêm podem participar do treinamento. Sempre baseado em algum livro. E você mistura a coisa, né? Você não faz em cima de um livro específico. Não. Você mistura grifos de vários... Boa pergunta, Ju. A gente pode fazer de um livro só, ou a gente pode fazer de vários livros. Um exemplo aqui foi um treinamento de liderança que eu fiz ontem, que foi um treinamento aberto num evento chamado Lifelong Learning. Sim. Né? Que é bem bacana. Esse evento. E você não me convidou, bandido. Bom, tudo bem, abafa. E aí você fez esse treinamento e... E foi um trabalho sobre liderança que eu usei esse livro que eu mostrei para você. Usei esse livro que conta a história do deus hindu Shiva. E usei também esse livro aqui que você deve conhecer. Os Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, que conta a história de Katniss Everdeen, que tem algumas características muito interessantes de uma grande líder. Apesar de ela não ser no começo da narrativa, ela se torna uma grande líder. Ela se torna, né? Você vê a evolução dela durante Sim, porque ela tem muita inteligência emocional. Então esse livro, por exemplo, eu uso para falar de inteligência emocional. Ou eu uso junto com outros livros para falar de liderança. Certo. Então, legal. Você pode falar só de um ou misturando. Exato. Tá bom. Então, ok, a gente vai ter que dar mais uma paradinha e no próximo bloco eu sei que a gente tem uma surpresa para quem está em casa, que a gente vai falar de uma coisa bem legal que todo mundo conhece. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, valeu. Joia, espera aqui um pouquinho que já. Oiê, voltamos aqui hoje diretamente de Hogwarts com o personagem do Harry Potter, Eurico Palazzo, falando sobre ficção na realidade. Eurico, o que é essa história com esse chapéu do Harry Potter? Me conta aí, o que você faz com isso? Muito bom, muito bom. A história foi o seguinte, vou contar desde o começo, tá? Quando eu criei a ficção na realidade, eu nunca tinha lido Harry Potter antes. Tá. Mas nas minhas visitas aí para as empresas, em uma delas tinha uma amiga que me recebeu, entendeu toda a iniciativa e falou assim: Eurico, você tem que ler Harry Potter. Tem. Para usar isso nos seus treinamentos. E aí eu comecei a comprar os livros, comprei um box muito bonito e comecei a ler os livros. Quando eu estava, acho que lá pelo 3º livro da saga, que é O Prisioneiro de Azkaban, se não me engano, eu entrei no site da Amazon e falei, preciso comprar, preciso criar as ferramentas para eu aplicar esse treinamento. E aí eu encomendei o chapéu, esse aqui é o chapéu seletor, que vocês estão vendo, que é aquele chapéu que escolhe para onde os alunos vão. Isso, para qual casa, né? Grifinória, Sonserina e assim por diante. Para quem não leu Harry Potter, é isso. Você vai, eles todos são alunos e eles chegam lá e eles vão para alguma das casas, que é alguma desses grupos. E o grupo tem características específicas, né, Eurico? Você vai falar sobre essa questão? Vou, sem dúvida, sem dúvida. E aí eu comprei, né, o chapéu seletor e a varinha também, que eu uso nos treinamentos. Tá. Tem gente que usa o laser point, eu uso a varinha do Harry Potter. Adoro. E foi legal você ter trazido a história aí das casas, porque uma das dinâmicas que eu faço, usando não só o Harry Potter, né, mas usando todos os livros, é pegar trechos da obra literária e transformar isso em atividade. Tá. Que pode ser lúdica ou pode ser reflexiva, mas sempre fazendo uma relação. Então, eu uso a brincadeira das casas para falar, por exemplo, de valores. Sim. Suponhamos que uma casa lá, Grifinória, que é a casa do Harry Potter, tem alguns valores. Ela tem algumas características que são bem marcadas, Exato. né? Os valores específicos daquela casa. E aí eu pergunto, e se esses valores dessa casa fossem os valores da empresa onde você trabalha? Tá. Você conseguiria trabalhar lá?
Certo. Você conseguiria trabalhar numa empresa cujos valores são os valores da Sonserina, que é a casa da garotada do mal? A Sonserina é a casa do pessoalzinho do mal. Exato. Então, se você, de repente, está trabalhando numa empresa que tem valores, que são os valores do pessoalzinho do mal, será que isso você consegue se encaixar ali? É uma boa reflexão. E aí você faz uma bagunça? Você troca as pessoas de casa? Agora? Sim, a ideia é exatamente essa. A ideia é exatamente essa. Eu divido a sala lá do pessoal, cada um vai para um grupo, e que, na verdade, os valores não são necessariamente valores do mal, mas são os valores daquela casa, sim, daquela empresa. O sei mal lá. e bem a gente que está dando um adjetivo aqui. Exato, exatamente. Então a ideia é essa, né? É trazer aí para a nossa realidade o universo todo. E eu tenho um sonho, viu, Ju? Que é, de repente, entrar com a saga toda do Harry Potter, que são 7 livros, 8 filmes, e aplicar durante um ano inteiro numa empresa onde os funcionários vão ter que ler, inclusive. Então, lê um livro no mês, o outro livro no outro mês, debate, o outro lê. Aí, esse aqui, por exemplo, que é muito grande, né? Aí vão uns 2 meses, lê e debate, porque é uma aula muito rica de tudo. De relacionamento interpessoal, de respeito, da importância ao estudo. Né? A gente tem uma personagem que vive no meio dos livros, poder, negociação, política, tá tudo na saga do Harry Potter. E eu tenho usado em algumas ocasiões. A gente vai fazer isso. Você sabe que eu já comprei esse sonho e vou estar junto. Legal. Vou até comprar um chapéu para mim também, porque vamos ver para qual casa que eu vou. Legal. E aí hoje você não faz ainda todos os livros, mas você pega os grifos, é isso? Isso. Eu faço um trabalho que é um treinamento aberto que se chama Harry Potter e as Relações Humanas. Maravilhoso. E aí eu vou apresentando alguns trechos, alguns grifos e trazendo isso para a ótica aí do relacionamento humano. Porque uma das coisas que acontece durante toda a narrativa é a luta entre quem é sangue puro e quem tem sangue mestiço. Que, em última instância, é a luta entre o que é normal e o que não é normal. Então, e eu acho que vale uma discussão muito interessante aí, porque as pessoas que são meio exóticas, que são fora da curva, que pensam diferente, etc., são discriminadas. Sim. E o Harry Potter traz isso à luz e joga na cara, dizendo que não, tá tudo bem você ser bruxo, ou você ser anormal, entre aspas, não é? Tá tudo bem você ser o que você é. Exatamente. Então, esse é um treinamento muito gostoso. Inclusive, eu uso a primeira frase do primeiro livro, que fala, se eu não me engano, assim, eu não estou com o primeiro livro aqui, mas assim, o senhor e a senhora Dursley, que são os pais normais do Harry Potter. Então, o senhor e a senhora Dursley estavam em casa, tudo corria muito bem, tudo perfeitamente normal. Fecho aspas. Aí eu projeto esse slide e já boto a galera para debater sobre essa questão sobre o que é ser normal. Sobre o que é ser normal. Que é uma discussão estupidamente profunda que está num livro escrito para crianças. É que também tem uma questão de como você lê o livro, né? Porque eu conheço muita gente que já leu Harry Potter e leu como uma historinha, que é uma historinha de bruxos, que é uma historinha bacana, que é uma aventura, que tem aí uma reviravoltas, etc., mas que não realmente essa pessoa se aprofundou no que aquilo traz por trás, ou que você pode ir além, né? Exato. Isso é uma coisa muito legal que você trouxe, Ju, porque eu sempre fiz isso muito naturalmente. Então, enquanto as pessoas veem um filme e simplesmente se divertem, eu vejo um filme ou leio um livro e eu vou pensando aqueles fragmentos para a minha construção, para a nossa construção. Sim. Né? E eu acho que é isso. Porque você é também um
pouquinho anormal, né? Você estaria fora da norma ali. Pode-se dizer que sim, claro. Tu olha como é que eu tô aqui, né? Mas eu vou tirar foto com esse chapéu depois. Eurico, a gente está terminando o programa. Poxa vida. Eu já quero te convidar para vir de novo. Legal, E a legal. gente vai fazer esse projeto em alguma empresa vai comprar essa ideia, eu vou fazer junto, hein? Vamos lá. E eu queria saber se você quer deixar alguma última mensagem para quem está em casa sobre literatura e ficção na realidade. Legal, legal. Quero sim, com certeza. É uma frase que eu costumo dizer, né, em inglês, mas em português seria assim, que os livros estejam com vocês. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigado. E eu desejo do fundo do meu coração que a literatura preencha a sua alma, porque a vida fica muito mais legal. Obrigada, Eurico. Obrigada Imagina. por você que nos assistiu.